Medo, vergonha e timidez. Esse é um assunto e algo que vai acontecer com todos os professores, principalmente você, se é estagiário, você vai ter que passar por isso um dia, aquele friozinho na barriga, onde você vai encontrar sua primeira sala de aula e ter contato aí com todos os pais das suas crianças, todos juntos. E é um friozinho gostoso, porque aí vai passando, você vai melhorando as suas reuniões e faz parte, não é mesmo? Faz parte aí do nosso trabalho, não é mesmo? Antes de começar esse vídeo, eu lembrei de algo aqui que eu também não concordo nas reuniões, é passar todos os professores de educação física, inglês, arte. Eles, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas eles vão passando de sala em sala, não valorizando o trabalho deles, aí eles se apresentam. Entra todo mundo, sala por sala. Oi, eu sou professora tal, professora de artes, qualquer coisa estou à disposição. Aí vem professor de educação física, professor de informática, sei lá, professor de inglês, vem todo mundo e todo mundo passa e eles ficam depois numa sala ou na sala dos professores esperando a reunião. Eu acredito que isso, na minha opinião, é totalmente desnecessário, mas aquela velha história. Eu respeito a política de cada escola, mas eu acho isso super desnecessário, tá? Eu acho que deveria ter um encontro ou algo a mais que pudesse valorizar esses profissionais. Bom, mas vamos lá. Como melhorar o seu medo, vergonha e timidez? Já foi dito nesse canal aqui, inclusive eu tenho um vídeo bem específico sobre isso, né? Mas na verdade tem tudo a ver, porque eu falo sobre o medo, vergonha e timidez no ato de contar histórias, mas isso tem total a ver com a oratória em qualquer momento que se passar, tá? Agora vamos fazer uma autoavaliação. Vamos escrever aí que eu também deixei linhas, e se eu não deixei, por favor, pega um papel e uma caneta. Vamos começar a se autoavaliar sobre isso, porque o nosso corpo, ele se comunica com a gente o tempo inteiro. O tempo todo, e a gente usa o corpo, pensamento, por sonho, por situações. O tempo inteiro a gente está vendo um simbolismo, algum significado nas coisas que querem mostrar para nós. E geralmente, tudo que quer ser melhorado em nós vem através de um desconforto. Então, como seria se hoje você pudesse fazer algo grandioso por você? Como seria se hoje eu pudesse olhar para mim com mais amor, com menos culpa, com menos arrependimento, com menos julgamento? Como seria se hoje eu pudesse me valorizar mais? Ser a profissional que eu tanto sonhei, como seria isso? Então comece a fazer essas auto-perguntas para vocês, tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender: medo, vergonha e timidez não acontecem ao mesmo tempo. Medo é uma reação dada pelo nosso corpo, tá? Então acontece um momento ali no nosso cérebro que ele quer se comunicar com a gente, que você está entrando numa adrenalina, numa ansiedade, seu coração está batendo, sua mão está suada, você está tremendo. Isso é medo. Medo é toda vez que acontece algo no meu corpo, tá? Já falei aqui também que eu já tive alunos com antes de apresentações na contação de histórias no presencial, já tiveram até alergias, olhos inchados. Então tudo isso é um medo. Da onde vem esse medo? Agora respira fundo, concentre em você. Você não precisa escrever, que é para você. Da onde vem esse medo? Por que você tem medo de conversar com as pessoas? Por que você tem medo de mostrar a sua reunião grandiosa, de mostrar a profissional que você é? Será que é medo de julgamento? Pergunta isso para você. Porque a maioria dos professores, assim, 90%, quando vai de frente para uma reunião, ou vai fazer uma apresentação na reunião pedagógica, ou vai contar história no pátio, ou vai fazer essa reunião de pais, eles têm medo do auto-julgamento das outras pessoas.
Ele sabe, você que está me assistindo, você sabe o valor que você tem, o tanto que você estudou para estar nesse cargo, o quanto você dedica às suas crianças, mas ainda assim você tem medo de mostrar as suas habilidades, os seus potenciais. Todo mundo, a gente aprende muito isso em oratório quando a gente vai mais a fundo. Todo mundo tem um arquétipo. Todo mundo tem uma habilidade que é única no mundo. Sabia disso? Sabia que você que está me assistindo, você tem uma habilidade única que pode contribuir para o nosso planeta, tá? Para o nosso trabalho, dia a dia, para a família, você tem essa habilidade. Toda vez que eu falo de medo, você tem que se perguntar, vamos lá, quem estuda neurociência, neurolinguística, a gente sabe que o cérebro entende por perguntas. Começa a se auto-perguntar, porque ele vai te dar resposta. Por sonho, por alguma reação. Ele vai te dar situações no dia a dia e você precisa estar com consciência elevada para que você possa perceber tudo que acontece com você. Por que eu tenho medo de estar à frente dos pais? Por que eu tenho mais medo de estar com os pais do que com as crianças? Ah, com as crianças é diferente. Eu escuto isso direto, porque a criança é diferente. Diferente do quê? Esse pai já foi criança, esse pai tem uma criança interior, como todos nós temos, que ativa às vezes os nossos doces, as nossas guloseimas, que nos dá alegria, que nos dá inocência, que nos dá alegria de viver. Lembra das rosas? Cada pai passou por esse processo. Então, por que esse medo? Da onde vem esse medo? Timidez também é outra reação. Tem muita gente que vira para mim e fala, eu tenho medo, eu sou tímida, nossa, eu sou envergonhada, eu tenho vergonha. Nossa, você tem tudo isso? Verdade? Ou você está sendo uma marionete onde todo mundo repete a mesma coisa e você vai falando? Será que você é uma marionete? Pergunta para você, será que eu sou essa marionete? Não, opa! Se a tia Tati está falando ali, medo, vergonha e timidez não acontecem ao mesmo tempo, eu não posso ficar repetindo para todo mundo que eu tenho essas três coisas. Eu preciso me autoconhecer, tá certo? Timidez, a pessoa tímida é aquela com os ombros baixos, com a voz muito baixinha. Tem muitas professoras com aquela voz para dentro, que não faz exercícios de dicção. Às vezes professoras com rouquidão, que não procura ajuda, que não vai numa fono, no otorrino, né? Muitas vezes ela acha que aquilo é normal e não é. Todos nós, tudo que um ser humano consegue, nós conseguimos. Se eu estou aqui gravando esse vídeo com a maior naturalidade para vocês também conseguem fazer isso que eu estou fazendo. Ai, o que ela está falando? Claro que não. Olha só o seu pensamento sabotador já te sabotando nessa frase. É possível, com habilidade, com estudo, com técnicas e com repetição. Tudo é possível, tá? Então, timidez é aquela pessoa com os ombros caídos, é aquela pessoa que você não consegue nem ouvir a voz direito. Por exemplo, se ela fizer uma reunião, vai ter que usar microfone. Olha aí, outra dica, se você sente que a sua voz é baixa, que você não vai conseguir fazer uma ótima reunião sem microfone, traz o microfone, tá bom? Geralmente também tem um ponto muito crucial na pessoa vergonhosa, ela não consegue dizer não para as pessoas, né? Ela sempre se coloca em segundo plano. É aquela pessoa com uma autoestima muito, mas muito baixa mesmo. É uma pessoa de julgamentos, é uma pessoa que se culpa o tempo inteiro, é uma pessoa que quer fazer melhor para todo mundo, mas para ela nunca vem em primeiro lugar. Então, tem essa questão também por trás, tá? Depois nós temos a questão da vergonha. A vergonha, ela vem com risos, e geralmente a pessoa com vergonha,
Não necessariamente ela não vai conseguir pegar no microfone, fazer uma reunião, mas ela vai estar o tempo inteiro com aquela pele rosácea, sabe aquela pele rosinha, sorrindo, dando gargalhada, ela tá nervoso ali, né? E é isso, tá bom? Começa a se autoavaliar. Professora, professor que está me assistindo, vocês fazem esse auto-julgamento em vocês? Como está a sua autoestima? Tem se cuidado com o seu corpo? Tem se amado? Você tem se comparado com outros professores? Porque eu acredito que a autoestima, ela é elevada quando eu paro de olhar outras professoras com auto-julgamento. Será que a gente consegue fazer isso? Parar de julgar, principalmente as mulheres que convivem conosco. Quanto tempo as mulheres foram sacrificadas pelo tempo, pela nossa história? Fomos objeto de desejo. Quanto tempo a história trouxe essas mulheres em casa, sem poder estudar? E olha só como o mundo girou no dia de hoje. E por que nós estamos julgando ainda essas mulheres? Mulheres como nós, que tem casa, que tem filho. Eu julgo porque ela é gorda. Ela não deveria estar nessa escola. Gente, eu escuto isso direto quando eu vou nas reuniões. É muito complicado esse auto-julgamento. Saber que a pessoa, ela é gordinha, mas ela carrega um grande peso ali que você não gostaria. Você não gostaria de ter a vida dela, porque ela carrega um peso. Não é peso de gordura, porque a gente só começa a enxergar só a superfície, né? A gente só enxerga a superfície, mas aquela mulher ali, às vezes ela tá dando de melhor para os outros e ela não se cuida. Ela tem autoestima baixa, como a maioria de nós. Alguma hora da vida vai ter, porque a sociedade, ela pede o tempo inteiro que nós temos o corpo ideal, que nós temos que comer isso diferente, que nós temos que ser dessa maneira. Então, para e pensa. Se eu julgo outras mulheres, eu não posso ter autoestima elevada. Eu não posso ter segurança. Aí eu vou ter um desses três: medo, vergonha ou timidez, tá? Outra questão que eu gostaria de falar para vocês. Claro que inclusive esse vídeo daria uns 15 vídeos, daria um curso para a gente identificar de onde vem isso. Você que está me assistindo agora, se você tem medo de julgamento, se você já observou se você tem medo, timidez e vergonha, já saiba que não acontece ao mesmo tempo, tá? Saiba que você veio de uma mãe e de um pai. Essa presença do sistema tem muita força dentro de você. Muitos professores, às vezes, estão em sala de aula contando histórias de família, contando coisas de amizade, de amor, mas muitas vezes estão emaranhados com a sua própria família. Aí eu pergunto, como estamos nas ações? Será o que eu falo com essas crianças? Será que eu estou falando com esses pais? Será que eu, falando aqui com os meus alunos, eu tenho essa mesma relação com os meus familiares, principalmente com a sua mãe, pai, irmãos? Você julga muito o seu pai, a sua mãe? Saiba que você vai impactar isso, vai ser impactado na sua oratória, tá? Você tem aí um lado da sua mãe, você traz a força do seu pai. Às vezes você não perdoou seu pai ainda, a sua mãe, mas eu quero dizer, professora, que eles já te deram o melhor da vida, que sabe qual que é? A vida. Eles te deram a vida e basta nós reconhecermos isso e aceitá-los como são,
Porque geralmente, quando o pai e a mãe não te dão muito afeto, eles também não receberam isso. E saiba que cada rosa, que cada criança, que os adultos, que os pais de vocês também já foram crianças, todos nós viemos de um sistema. E olha só que curioso, nós vivemos a vida não vivida de nossos pais. Agora para e pensa, quantas crianças na sua sala de aula você tem julgado? Nossa, você julga essa criança indisciplinada, essa criança não faz tarefa, essa criança é isso, é aquilo, e você só consegue enxergar a superfície, você não enxerga o lado de dentro, porque o nosso corpo fala. Se essa criança está indisciplinada, ou se você está com medo, vergonha e timidez, o corpo está falando com você. Da onde vem isso? Da onde vem esse pré-julgamento sobre outras pessoas, sobre sua equipe de trabalho e sobre você? Tá certo? Então eu gostaria que vocês parassem para pensar um pouco sobre isso. Todos os pais de alunos de vocês foram crianças um dia. E existe uma hierarquia na sala de aula. O que eu vejo também é que as professoras querem receber muito dos alunos, mas na hierarquia quem dá é o professor, porque nós já fomos crianças, a gente só quer receber. Então existe uma hierarquia de respeito familiar, eu respeitar o meu pai, minha mãe e quem veio antes de mim, eu incluir essas pessoas no meu sistema, mesmo que seja doloroso, mesmo que eles fizeram algo assim ruim comigo, eu preciso incluir, porque isso vai impactar na minha comunicação, vai impactar diretamente na minha vida. Parece balela isso que eu estou falando com vocês, mas é nítido quando a gente faz um curso de oratória presencial e eu fico com essa turma há semanas e a gente vai entrando ali por caminhos maliciosos que às vezes essa pessoa não quer botar para dentro. Opa, isso não é um curso de psicologia ou uma terapia, mas é necessário. É necessário. Escute o seu corpo. Por que você está com medo? Por que você é tímido? Você parece mais com a sua mãe ou com seu pai? Seus pais são desse jeito? Como são seus irmãos? Eles falam baixo? Você tem que reconhecer, você tem que trazer essa força. Eu sou dessa maneira, porque a minha família é assim, meus irmãos são assim. Aí vai ter gente que vai virar aqui e vai falar assim: eu não pareço nem um pouco com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Gente, eu escuto isso direto. Será? Verdade que você não parece com ninguém da sua família? Nem com a sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, você não parece com ninguém. O que pode ser melhorado? A gente tem que pensar sobre isso, tá bom? Outra situação que a gente pode rever é o que aconteceu com você que você ficou travado, sua comunicação é travada, seus ombros vão para baixo, você fala baixo. O que aconteceu na sua infância? Aconteceu alguma coisa que você tem esse pré-julgamento. E posso dizer uma coisa para vocês? 90% dos casos que a gente analisa aqui, quando a gente trabalha a oratória, 90% dos casos acontecem com a família. Então, fique atentos ao que o corpo está falando para você, porque isso não é normal. Não é normal você sentir medo, vergonha e timidez. Claro, todos os nossos sentimentos são os nossos amigos. Principalmente medo, vergonha e timidez. Claro que eles são seus amigos. Eles estão aqui te mostrando que algo está em desequilíbrio. O que é? Será que eu já perdoei minha mãe, meu pai, meus irmãos? Já incluí eles no meu sistema? Será que eu tenho empatia com esses pais que estão indo na reunião? Será que eu respeito a história de cada pai que foi criança um dia? E você pode dizer isso na reunião. Vocês já foram crianças um dia. Será que eu estou exigindo muito das minhas crianças? Como que eu vou exigir para uma criança sendo que eu vim primeiro? Eu sou mais velha. Eu estou
cuidando dessas crianças. As crianças só recebem, mas infelizmente dos grupos familiares as crianças estão vivendo a vida não vivida dos pais. E pode ser que você, professor ou professor que está me assistindo, você também viveu uma vida não vivida dos seus pais. Você já nasceu com dívida. Olha quantas crianças de vocês já nasceram com dívida, carregado, nasceu sem mãe, pai que foi embora, ou que vive com a avó, crianças que não tem respaldo nenhum. Olha em sua volta, olha para você mesmo. É importante a gente reconhecer isso, tá? Porque pode ser balela para você o que eu tô falando aqui, mas é real e a gente vive isso aqui na prática, tá? Quando eu incluir a minha família, incluir as minhas crianças no sistema, aí eu paro de me auto-julgar tanto. Por que, professora, você exige tanto das suas crianças? Você tem professora que exige carinho, reconhecimento. Como que você vai exigir isso de uma criança que é uma criança? Ela não é mais velha que você, tá certo? Então, espero que vocês possam refletir, escrever esses pontos. Comece a escrever como eu sou parecida com quem? Com ninguém. Eu não sou diferente do meu pai e da minha mãe. Verdade? Será mesmo? Nossa, que curioso. Tá bom? Muitas vezes quem fala isso tá com uma grande dificuldade de aceitação. Tá certo? E é isso. Vamos pro próximo vídeo.